Saudações, galera! Vamos nessa videoaula agora fazer um exercício de aplicação relacionado a centro de gravidade. Eu vou demorar um pouco mais nessa videoaula que eu vou explanar com vocês vários conceitos do que é o centro de massa ou centro de gravidade, tá bom? E eu já estou indo direto nos exercícios de aplicação que é importante para o engenheiro, para a gente não ficar enrolando no conteúdo, tá bom? Galera, é o seguinte... Quando vocês forem trabalhar com centro de massa, que aqui nesse exercício ele te dá uma figura, que é essa figura que vocês estão observando aqui, que é ela tem um formato de um T, ó. E ele pede para você determinar o centro de massa dessa figura toda. O que significa eu calcular o centro de massa dessa figura? Significa eu descobrir aonde vai estar o ponto aqui nessa figura que vai equilibrar essa figura no ar. Então, por exemplo, essa figura ela é composta aqui por infinitos pontos. São esses pontos em verde que vocês estão vendo eu colocar para vocês aqui. O que eu quero descobrir? Qual desses pontos verdes, desses aqui, que eu vou colocar o meu dedo e eu vou conseguir fazer essa figura ficar inteira em equilíbrio. É como se eu levantasse essa figura no ar, igual um caderno, e colocasse o dedo embaixo do caderno, tá? Isso é o nosso centro de massa, tá? E essa figura vai ser muito importante para vocês. Sem muita demora, vamos agora para o nosso passo a passo. Na próxima página da apostila de vocês... eu coloquei para vocês 3 passos importantes para que nós consigamos determinar aonde está o centro de gravidade da figura. E o primeiro ele fala para você repartir essas figuras em figuras conhecidas. Olha bem, reparta a figura em partes conhecidas. Rapaziada, quais são as figuras que eu expliquei na videoaula anterior para vocês que é muito fácil encontrar o centro de gravidade? Ah, professor, você falou da circunferência, que o centro de gravidade dela está bem no meio. Você falou também do retângulo ou do quadrado, que o centro de gravidade dela também está no meio. E eu comentei com vocês também do triângulo e falei que eu vou dar uma aula sozinho para vocês sobre o centro de gravidade do triângulo. Legal. Então vocês precisam pegar essa figura aqui e repartir em figuras conhecidas, que serão triângulos, retângulos e circunferências, tá? Para isso, pessoal, não existe só um método. Eu posso fazer isso de várias formas. Eu vou trazer algumas sugestões para vocês enxergarem, ó. Eu posso pegar essa figura aqui e colocar ela assim, ó. Pegar aqui um retângulo, aqui eu pego outro retângulo e aqui eu pego um outro retângulo. Eu posso dividir ela em 3 figuras. É uma opção. Se eu quiser também dividir isso aqui em 2 figuras, eu posso também fazer esse processo aqui, ó. Selecionar esse retângulo e depois selecionar esse retângulo. Se eu quiser também, eu poderia fazer assim, ó. É importante essa primeira ideia. Eu poderia pegar toda essa figura inteira, de fora a fora, e subtrair, pessoal, esses 2 pedaços aqui, ó, que eu tô colocando do lado para vocês. Eu também ficaria com essa parte aqui, ó, que é a nossa parte que interessa. Para essa videoaula, qual vai ser a minha opção de separar, de repartir essa figura aqui? Eu vou repartir essa figura assim, ó. Em um retângulo aqui para cima, que vai ser uma opção. E vou colocar um outro retângulo aqui na parte de baixo também, que vai ser outra opção. Então eu vou separar isso agora, moçada, em 2 figuras, onde eu vou chamar aqui de figura 1 e isso daqui de figura 2. Muito bem. Depois de tudo isso, vamos ler aqui no nosso resumo qual é a segunda parte. A segunda parte eu vou desenhar um plano cartesiano. E vou determinar qual que é o centro de gravidade de cada figura e qual que é a área de cada figura. Então é como uma receita de bolo que vocês precisam seguir. Vocês precisam desenhar um plano cartesiano. E repara comigo que esse plano cartesiano ele já está desenhado. Observem o nosso plano cartesiano aqui, ó.
Esse aqui é o plano cartesiano Y e aqui é a nossa reta X. Se o plano não tivesse desenhado, pessoal, vocês poderiam colocar ele em qualquer posições e o resultado nosso seria o mesmo, tá? Então, quais seriam essas posições? Eu poderia ter colocado o plano cartesiano aqui, ó, mais para frente, pegando aqui, ó, fazer isso aqui reto, assim, ó. Eu poderia colocar o meu plano cartesiano fazendo isso. Se eu quisesse colocar o meu plano cartesiano nessa posição aqui agora, ó, também poderia. Então existe infinitas maneiras para eu repartir as figuras e existe infinitas maneiras para eu posicionar o meu plano cartesiano. Então lembrando, aqui eu não vou precisar posicionar porque no exercício esse plano aqui já foi dado para a gente, ó. Muito bem. Feito isso, marcado o nosso plano cartesiano aqui, vamos seguir essa receita aqui, ó, que eu vou passar para vocês. Vocês vão achar aqui para mim, deixa eu só tirar isso aqui. Tinha travado aqui, pessoal, agora voltou, né? Vocês vão marcar aqui para mim o seguinte, ó. Sempre essa receita. O X centro de gravidade de cada um. O Y centro de gravidade de cada uma. E a área. E vão marcar aqui embaixo para mim figura 1 e aqui embaixo figura 2. O que significa isso? Você vai pegar, vai achar o X centro de gravidade e o Y centro de gravidade da figura 1 e a área também da figura que você chamou de 1, que você poderia ter chamado de qualquer outra. Eu vou encontrar primeiro a área dessas figuras. Observem comigo que a área dessa figura 1 é esse retângulo, onde ele tem uma base de 30 e uma altura de 10. Então a área de um retângulo é 30 vezes 10, e se eu multiplicar isso daqui vai dar 300. Observem também na figura 2 que eu tenho uma área aqui embaixo de 10 e eu tenho essa altura de 30. Então é a mesma coisa, a área é 30 vezes 10 e o meu resultado é 300. Muito bem. Feito isso, a gente vai achar onde está o X centro de gravidade da figura 1 e o Y centro de gravidade da nossa figura 2. Vou começar aqui pela figura 1. Pessoal, bastante atenção aqui, ó. A minha figura 1, ela é um retângulo. E o centro de gravidade de um retângulo sempre está no meio do retângulo. Então ele estaria nesse ponto aqui, ó, na metade. Agora eu vou pegar esse ponto, eu vou carregar ele na minha reta em pé e na minha reta deitada, ou seja, na reta X e na reta Y. Que ponto é esse, tá? Se você for calcular esse ponto em Y, ele será essa altura toda aqui, ó. Repara comigo que ele é todo esse pedaço. Como eu tenho um plano cartesiano e o encontro dessas duas retas aqui embaixo é o 0, 0, repara que esse ponto sobe 30 centímetros aqui. Então aqui é como se fosse o ponto 30. E esse ponto aqui, ó, como essa altura vale 10 centímetros e o meu centro de gravidade é na metade de 10, ó, 10 dividido por 2, eu tenho mais 5 aqui, ó. Então esse ponto aqui seria 35. Então o Y aqui nesse ponto é 35, da figura 1. Agora, se você pegar aqui da figura que eu chamei de 2, quem seria o Y dessa figura que nós chamamos de 2 aqui? A figura 2, ela é essa daqui, ó, que eu estou colocando para vocês. Essa é a figura 2. A metade dessa altura nossa, que vale 30, é 15. Então esse ponto seria esse aqui, ó, que é a metade desse retângulo aqui, ó. Muito bem, então você sabe que aqui também vai ser 15. E por fim, pessoal, ó, para finalizar, quem vai ser o X centro de gravidade e o Y centro de gravidade? Muito simples. Vocês vão pegar o ponto que está aqui e vai levar esse ponto até na reta X. Se você descer até a reta X, ó,
Observe comigo que você vai cair aqui, ó, na reta x, e a reta x aqui ela vale 0, ó. Então você caiu no zero. Se esse ponto tivesse aqui, por exemplo, ó, o centro de gravidade fosse esse ponto aqui, e você fosse levar ele até a reta x, ó, você cairia nesse valor aqui, ó, que vale 5. Porque tudo aqui é 10, a metade é 5. Então ele sairia do 0 e iria até o 5. Então aqui a gente sabe que ele vale 0. 0 para cá, 0 para cá. Pessoal, muito bem. Agora, para a gente finalizar, depois que vocês fizeram o primeiro e o segundo passo, ele pede para a gente aplicar a fórmula. Repara aqui, ó. Aplique a fórmula para determinar cada um dos centros de massa. Essa fórmula, pessoal, ela é muito simples de se trabalhar. Ela, na verdade, é uma média aritmética, tá bom? Ou geométrica, ou ponderada. Eu vou mostrar para vocês como ela funciona. É o seguinte, vou dar um exemplo aqui só para vocês pegarem. Suponha que um aluno fez lá uma prova no valor de 6 pontos e essa prova ela tinha valor, ela tinha peso 2. Só para vocês entenderem o conceito da fórmula. Um outro aluno fez uma prova de 5 pontos e essa prova ela valeu mais, ela tinha um peso 3. E no final ele tirou 10 pontos numa prova bem fácil que o professor deu na sala e colocou peso 1. Pessoal, eu pergunto para vocês qual que é a média de nota desse aluno. Para você calcular a média de nota, você soma todas as notas desse aluno, ó. Ele teve uma prova de 6 que valeu 2 pontos, então 2 vezes 6, mais uma prova ele tirou 5 pontos, o peso dela era 3, então você vai lá, 3 vezes 5. Depois, a próxima prova, ele tirou 10 e o peso dela era 1, então 10 vezes 1. E aí você divide tudo isso pela quantidade de provas. Essa prova de 6 pontos é como se ele tivesse feito 2 provas. A prova de peso 5 é como se ele tivesse feito 3 provas, então são 5 provas. E essa prova de peso 10 é como se ele tivesse feito uma prova. Então eu tenho 5 mais 1, 6. Eu divido isso por 6. Aqui eu vou ter 12 mais 15 mais 10, dividido por 6. Aqui vai dar 15 com 12, 27, 37 por 6, vai dar mais ou menos aqui 6,1, a média desse aluno. E é esse conceito que eu vou usar de fazer uma média dessas áreas todas para poder determinar aonde está o meu centro de gravidade, tá? É esse conceito que a gente trabalhou aqui agora. Então, pessoal, ó, a nossa fórmula ela é bem simples. Você precisa encontrar duas coisas. Onde está o x centro de gravidade da figura e aonde está o y centro de gravidade. Lá no final vocês vão entender esse ponto. Para que a gente descubra onde está o x centro de gravidade, primeiro você olha em quantas figuras nós repartimos essa peça toda. Ah, professor Júnior, você repartiu em 2 figuras. Então você vai fazer figura 1, o x da figura 1, vezes a área dela, mais o x da figura 2, vezes a área dela, dividido por A1 mais A2. O y centro da figura, pessoal, é a mesma coisa, só que aí você vai pegar o y da figura 1 vezes A1, mais o y da figura 2 vezes A2, sobre A1 mais A2. Se eu tivesse, pessoal, dividido isso aqui em 3 figuras, igual aquele exemplo que eu mostrei no começo dessa aula para vocês, assim, ó, feita aqui, mais uma aqui, mais uma aqui, como que ficaria o meu exercício se fosse 3? Eu iria colocar aqui, ó, a terceira figura vezes a área 3, tudo isso somado com a 3. Se tivesse 4 figuras, mais x4 vezes a4 e embaixo somado com a4. E aqui a mesma coisa, ó, y3 vezes a3 somado com a3, tá? Esse é o nosso processo. Como são 2 figuras, nosso exercício vai ficar desse jeito. Então vamos lá. Vamos encontrar aqui o x centro da figura. Eu vou pegar o x1
vezes a área 1. Ó, x1 vezes a área 1. 0 com 300 mais o x2, que é 0, da figura 2, vezes a área 2. Então, a mesma coisa, 0 vezes 300, tudo isso dividido por A1 mais A2, que é 300 mais 300. Aqui em cima, pessoal, vai dar 0. E 0 dividido por 600 dá 0. Acabou. Já encontramos esse primeiro cara aqui, ó, que é o x centro da figura. Agora eu vou encontrar o y. Como que ficaria o nosso y? Olha como que é simples. No lugar do x aqui, eu teria y, aqui seria y1, aqui seria y2, certo? Agora, pessoal, seria ó, o y da figura 1 vezes a área dele, que é 300. Então, seria 35 vezes 300. Agora, aqui seria o y da figura 2 vezes a área dele. Olha quem é o y da figura 2. É o 15. Então, é 15 vezes 300. Aí, agora a gente vai resolver, vai pegar a calculadora, vai fazer isso aqui de uma vez só. Vai ficar assim, ó. 35 vezes 300 mais 15 vezes 300. Tudo isso aqui dividido por 600, que é 300 mais 300. E agora o nosso y centro da figura é 25. Agora, pessoal, já acabei o exercício com vocês, tá bom? Só vou explicar para vocês o que significa esse resultado aqui, ó. Repara que o nosso x centro da figura deu 0. Y centro da figura deu 25. Eu vou pegar esses dois pontos e vou marcar esses dois pontos no plano cartesiano, ó. Então, é o ponto 0 e 25. Ó, o nosso plano cartesiano, ele tá aqui, ó, saindo aqui de baixo, ó, 0, que é o encontro deles. Então, o meu x vale 0 e o nosso y vale 25. Então, eu vou subir aqui, ó. Aqui é 30, certo? O 25 vai estar um pouco aqui para baixo. Então, esse ponto aqui, ó, 0 e 25, é o nosso ponto centro de massa ou centro de gravidade da figura. Se você colocar o seu dedo exatamente aqui, você mantém essa peça toda em equilíbrio. Galera, aquele beijo para vocês. Fica com Deus.